Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre análise de componentes principais, mais voltados para a exploração dos resultados de PCA. No vídeo anterior eu falei sobre a interpretação dos resultados, respondendo algumas perguntas de qual o uso prático dos resultados de uma PCA, se há diferença nos resultados quando uso o PRComp, FactorMiner e Tidy Models. Nós fizemos aí a PCA usando o PRComp, usando o FactorMiner, usando o Tidy Models, fizemos a conclusão mostrando que não há diferença nos resultados, né, apenas no produto, né, do resultado que esses pacotes oferecem para as pessoas analisarem. Então, nesse vídeo agora, eu vou dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre exploração de dados, como que a gente faz a exploração de dados usando o análise de componentes principais, e para isso eu vou usar o conjunto de dados Decathlon, do livro do François Rousson, de análise exploratória. O François Rousson é um francês, ele fez o pacote FactorMiner e ele tem um site na internet, está em francês e em inglês, mas dá para vir aqui traduzir para o português. E basicamente todo o conteúdo que eu vou falar no vídeo está ali dentro do site, eu extraí dali, ok? Então é um conteúdo muito rico e que explica bastante todas essas nuances que eu vou estar mostrando ali, mas é bem interessante porque dá para a gente carregar isso para uma análise que a gente vai fazer para a gente. Já a sintaxe ela é um pouco diferente, porque ele utiliza 100% em base R, eu utilizo o tidyverse para manipulação de dados, mas funciona da mesma forma, são escritas diferentes, mas quem entende um entende o outro, vai estar bem tranquilo, ok? Então, todas as funções, todas as questões que eu vou estar levantando aqui estão todas lá dentro de forma muito rica e muito bem explorada, muito bem explicada. Então vale a pena muito, todas as funções vale a pena muito dar uma olhada no site. O site de 2008, mas antes de pensar, poxa, mas é antigo, né? A gente está em 2021. É importante lembrar que os conceitos usados para fazer a análise de componentes principais, eles se baseiam no Teorema de Pitágoras, né? Então é antigo também. E quando a gente pensa que o Teorema de Pitágoras ele era utilizado na Mesopotâmia 1000 anos antes de Pitágoras e também no Egito, então é muito antigo também, né? Então não do ponto de vista de conceito não existe o antigo e o novo, existe o conceito ele existe, né? Pronto. Então eu acho que vale a pena e aqui tem muita coisa conceitual que é muito boa, vale a pena mesmo, eu recomendo muito, tá? Então a gente vai usar o conjunto de dados Decathlon, né, do livro do François Rousson, e os dados médio desempenho dos atletas em provas do Decastar, que é um evento francês, e as Olimpíadas. Então aqui a gente tem duas coisas interessantes que a gente vê. São dois cenários diferentes, né? São duas provas. Então, por exemplo, o mesmo atleta ele pode ter participado de uma e de outra. Eu consigo analisar se houve evolução desse atleta, qual é o desempenho dele em um e outro, né? Entender como isso se deu. O conjunto tem 41 observações, 13 variáveis. A variável de 1 a 10 é contínua, ele mede o desempenho dos atletas na modalidade. A 11 e 12 são discretas, mede a pontuação e ranking. E a 13 é uma categoria que mostra a competição. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, vou jogar os dados aqui. Vamos fazer o seguinte. Novamente aqui, só para... acho que assim fica legal. Né? Então a de 11 a 10, a de 1 a 10, né, aqui mostra, ó, até aqui, ela vai medir o desempenho. Aqui a 11 e a 12, ela é discreta, né, pontuação e ranking, e aqui a competição 13 é a categórica, né, Decastar. Então aqui ele vai Decastar e aqui Jogos Olímpicos. O nome maiúsculo, por exemplo, Seberly, ele significa que ele participou do Decastar, ou Decastar. E o nome minúsculo também, o Seberly aqui, ó, ele participou do Olympic Games. E por que é importante a gente guardar isso aqui? Porque no gráfico não vai sair a competição ali, ele vai sair só o nome do atleta. Então, o nome maiúsculo representa que ele é do Decastar e o minúsculo
no Olympic Games para a gente verificar se houve evolução ou não, como que o fenômeno ele se desenvolveu ali ao longo dos cenários, dos diferentes cenários, ok? Então os dados aqui, o Decathlon, aqui o Janitor padrão, né, para padronizar e formatar os nomes. Aqui os nomes vão estar em inglês, então para facilitar para a gente, mas não descaracterizar muito o conjunto de dados, o que eu fiz? Eu mudei os nomes aqui das variáveis para português. Então, long jump virou salto em distância, shot put virou arremesso de peso, high jump virou salto em altura. E note que sempre o nome novo à esquerda. Por quê? Lembra daquilo que eu falei? Sempre à esquerda é o novo, tudo que eu fizer da direita vem para a esquerda. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Então, eu fiz aqui, coloquei o nome em português e aqui a gente vai ter já os dados aqui. Então a gente vê que o Seberly participou de um e o Seberly participou de outro também. Ok? Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o modelo, né? Então PCA Decat Factominer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o data Decat e vou usar a função PCA, que a gente já viu lá em cima, Scale Unit como True, que a gente já tinha comentado, Graph, eu vou colocar ele como True aqui só para aparecer. Aqui a gente vai ter algumas coisas, por exemplo, qualitativa suplementar. A gente vai ter quant e quali suplementar. Então a quant vai ser o que? A 11 e a 12. Por quê? Porque elas são quantitativas. Por que elas são quantitativas? Se eu pegar ela aqui, da Decat, ela vai estar inteira. É a quantitativa. A rank, por exemplo, ela poderia ser uma categórica escalar. Certo? Poderia, mas aqui ela está como quantitativa. Então eu vou colocar ela como quantitativa suplementar. E para que serve a suplementar, né? Então a variável suplementar ela não vai impactar no resultado da PCA, até porque muitas delas são categóricas. Então o que acontece? Ela fica de fora, mas ela aparece no gráfico. Ela fica de fora do cálculo, mas ela aparece no gráfico. E ela aparecendo no gráfico, ela nos auxilia, ou pode nos auxiliar, a interpretar melhor os resultados. Então isso a gente vai ver ali na frente. Então, quali sup, a gente vai colocar 13. Por quê? Porque é a 13 aqui que é a competição, que é a qualitativa. Ok? Então, feito isso, a gente vai rodar aqui. Ele já apareceu aqui, ele colocou que tem muitos overlaps, que como tem muitas coisas aqui, vai ser bastante comum ele acontecer isso, só avisando, né, um alerta. Perfeito, então ele já apareceu aqui, só que aí eu vou fazer o seguinte, antes de começar a análise, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os dois gráficos aqui, eu vou colocar um chamado G1, eu vou colocar plot PCA, vou usar o plot PCA mesmo já para sair direto. Então PCA Decat Factominer, a escolha aqui Choice, eu vou usar Ind, fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui eu vou usar G2 e aqui eu vou usar var. O que eu estou fazendo aqui? É um gráfico de cada. Tá? Estou separando esses dois aqui, um de cada. Então eu rodei esses dois caras aqui. Como eu estou usando o patchwork funciona o seguinte: eu consigo fazer isso aqui, colocar uma barra aqui, colocar o G2 aqui e os dois gráficos vão aparecer aqui para mim. Então aparece os dois de uma vez. Para quê? Para facilitar aqui para a gente explicar. Vamos ver se eu consigo fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, vamos ver se a gente consegue, vamos colocar ele na tela inteira aqui. Então, duas coisas interessantes, aqui a gente vai ter o gráfico por variável e o gráfico por indivíduo, certo? Poderia fazer o biplot, mas daí vai misturar tudo, acho que fica mais difícil de eu explicar por enquanto, mas vocês podem fazer aí. Então vai ter uma série de perguntas aí que a gente vai poder responder, né? Então, por exemplo, primeira delas, as variáveis quantitativas suplementares vão estar aqui, ó, pontos e ranking. Então, para mim, o que eu tenho interesse aqui é o pontos. Ó, a maior quantidade de pontos elas vão estar nessa direção. Então, eu posso já anotar que o salto em distância, ou seja, velocidade e a força, porque aqui o salto em altura, peso e arremesso de disco tem que ter força. Então, força e velocidade elas estão associados aos pontos. Então isso eu já vejo que tem uma correlação.
Ao mesmo tempo, o ponto ele tem uma correlação negativa com o ranking. Isso ficou bem óbvio porque quanto mais pontos eu tenho, menor o ranking, né? Eu estou em primeiro lugar, eu tenho mais pontos. Eu estou em segundo lugar, o ranking é maior, mas eu tenho menos pontos. Tá? Então isso aqui eu até anulo. 100 metros, 100 metros com barreiras, 400 metros. Ele tem uma correlação negativa com salto com distância. Então esse aqui está atrelado à velocidade, mas esse aqui também está atrelado à velocidade. Só que a diferença é porque esse aqui, ó, em uma corrida, quanto menor o tempo, melhor a pontuação. Então aqui ela está correlacionado negativo, mas se a gente for considerar do ponto de vista de análise, ela é muito homogênea. Ou seja, os caras que estão aqui, estão aqui. Tá? Porque o cara que saltou em distância, quanto maior o salto de distância, mais pontos. Quanto menor o tempo de corrida, melhor os pontos. Então ele estaria tudo aqui, do ponto de vista de análise, ok? Então a gente pode traçar aqui, ó, aquilo que a gente fez lá no Iris Dataset, né? Os quadrantes, né, digamos assim. As fatias, né, sei lá, os quadrantes. Então a gente pode considerar aqui, ó, como velocidade, ela está aqui desse lado. Aqui força, porque arremesso de peso e salto em altura, o sujeito ele tem que ter força. Aqui, se aqui é velocidade, aqui é lentidão e aqui é fraqueza. Então, lento e fraco, rápido e forte. Lento e fraco, rápido e forte. Lento e fraco, rápido e forte. Ok? Então, quando a gente olha aqui no gráfico de indivíduos, a gente já percebe o seguinte, ó. Esses caras aqui, ó, Seberly, Clay, Karpov, ó, eles estão aqui no maior número de pontos. Então, eles são bons em tudo. E aqui, ó, desse lado, é o lento e fraco. Esse cara aqui, ó, o Bourguignon, ó, ele é lento e fraco. O Martineu aqui, o Idal também. Então a gente percebe que a gente consegue já traçar perfis aqui, certo? E também ver que esses atletas eles estão opostos, né? O mapa já está mostrando pra gente. Então, outra coisa, vamos pegar aqui os que estão bem distantes, né? Por exemplo, o Karpov, ó, ele está aqui desse lado, então ele é bom em tudo. O Bourguignon, ele é ruim em tudo. Se eu pegar aqui o Warners, por exemplo, eu percebo que ele é veloz, mas ele não é nem fraco e nem forte, ele é veloz, né? Já o Lorenzo aqui, ó, por exemplo, ó, ele é fraco, então se aqui era forte, o Lorenzo e o Nu, ele é fraco. O Casarça, ó, se aqui é velocidade e aqui é lentidão, o Casarça é lento. Tá? Então eu consigo fazer esse tipo de análise. Outra coisa aqui, ó, os indivíduos, quando a gente coloca aqui o qualitativa suplementar. Então a qualitativa ela me ajuda a verificar uma coisa aqui. Tá vendo que essa região aqui, ó, ela tá indo para maior número de pontos e ao mesmo tempo para força e velocidade. Então o Olympic Games ele já puxou para cá um pouco. Então ele tem um desempenho melhor aqui nessa situação. Já o Decastar está aqui atrás. Ele tem um desempenho pior e aqui um desempenho melhor. Tá? Os dados estão mostrando aqui. Ok? Outra coisa, é possível observar mudança nos perfis. Então, por exemplo, nos Jogos Olímpicos e do Decastar. Então, por exemplo, ó, vamos pegar o Seberly, né, que a gente viu lá atrás na tabelinha. O Seberly ele estava aqui, ele era forte e rápido e ele ficou mais forte e mais rápido aqui, tá vendo? Então a gente vê que ele teve uma... Ele continuou com o mesmo perfil, né, de forte e rápido, mas ele ficou mais... Ele teve uma melhor desempenho nessas duas características aqui, ok? Agora, se a gente pega aqui vamos aumentar aqui um pouquinho. O Sivoksky aqui. Ó, ele já estava aqui embaixo e ele foi aqui para cima. Lembra que o maiúsculo é Decastar e o minúsculo é Jogos Olímpicos. Então ele estava aqui em velocidade e um pouco mais fraco. Então ele estava mais veloz e um pouco mais fraco. E agora ele ficou mais forte e um pouquinho mais lento, né? Porque a velocidade está aqui, ele ficou mais longe da velocidade, mas ele ficou mais próximo da força, tá? Então isso eu consigo observar que nesse caso aqui o Zivoksky ele trocou de perfil. O restante praticamente manteve o mesmo perfil ali, ok? Então aqui, deixa eu ver o que mais, ó, aqui a partir do zero aqui
Quanto mais longe ou quanto mais próximo essa seta tiver do círculo, mais importante vai ser a variável dentro do componente. Então, por exemplo, salto com vara em 1.500 metros, está vendo que ele está mais curto aqui, ó. Então ele tem uma importância menor dentro do componente. Ou seja, se o cara for bom aqui com salto com vara em 1.500 metros, ele não vai ajudar muito nos pontos aqui. Então isso também é interessante. Outra coisa, quanto que é de variável, quanto que de explicação tem essa análise aqui? 32,7 mais 17,3. Ok? Então essa é a variância explicada desse conjunto, dessa análise. Okay? Então isso aqui a gente traça um pouquinho da análise exploratória, que responde, né, as perguntas: será que dois atletas, né, estudos de indivíduos, será que dois atletas estarão próximos um do outro se os resultados forem parecidos? Né? Vocês vão ver no texto lá: consigo ver as semelhanças entre os indivíduos para as variáveis? Consigo estabelecer diferentes perfis entre os atletas? Consigo opor os grupos, né, um ao outro? Quando eu estudo as variáveis aqui, ó, será que existe correlação linear entre essas variáveis? Existe a correlação? Consigo resumir em uma matriz de correlação e extrair variáveis sintéticas? Ou seja, será que eu consigo, então, 32 mais 17, eu consigo reduzir o número de variáveis, que eram 13, eu consigo reduzir para uma quantidade sem perder muita informação? Né? Eu consigo medir o desempenho de um atleta num conjunto menor de variáveis? Então, esses são os resultados, são o que eu posso extrair daqui. Então, eu consigo fazer uma correlação também. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou usar direto o Core Plot, que a gente já tinha aberto lá em cima, e vou pegar o PCA Decat, e vou pegar aqui, ó, var e correlação. Então, aqui ele já vai trazer aqui, ó, que é a correlação. Vamos aumentar aqui. Então ele já traz um gráfico de correlação. Eu consigo, vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo add coefficient true. Vamos ver se ele fica, ficou grande, mas pelo menos, não vou formatar, tá? Mas pelo menos só para mostrar. Então ele tem uma correlação negativa aqui de 77, aqui salto de distância 74 e assim por diante. Mas essa correlação negativa aqui com a dimensão 1, né, com a PC1, a gente já sabe que ela é influenciada por quê? Quanto menor a velocidade, mais pontos ele. Então, eu posso dizer que esse grupo aqui, mesmo com correlação negativa, ele é homogêneo. Né? O cara que é bom nisso aqui, ele é bom nisso aqui também. Ok? Então, isso do ponto de vista de análise. Bom, eu acho que é isso aí que eu queria falar sobre exploração de dados. Eu até pensei em dar continuidade no vídeo sobre se a PCA faz diferença ou não em modelos de predição e também o que fazer quando o resultado da PCA não tem correlação com a variável de resposta, mas vai ficar muito extenso, ou senão eu vou ter que correr muito. Então eu resolvi deixar para o próximo vídeo. Eu vou falar um pouco sobre PCA no próximo, então eu vou falar um pouco sobre análise de PCA dentro dos modelos de predição. Situações em que a PCA não traz muito benefício em relação à variável de resposta e quais são as alternativas que a gente faz quando isso acontece, ok? Utilizando outras técnicas como PLS, por exemplo. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.